O Cidade de Deus foi escrito por Santo Agostinho entre os anos 13 e 26, um período de profunda crise para o Império Romano do Ocidente. O contexto político e social da época ajuda a entender a motivação da obra e sua relevância. Abaixo está um panorama desse cenário. A queda de Roma e o abalo do mundo romano. Em 410, 3 anos antes de Agostinho começar a escrever o livro, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos, liderados por Alarico. Embora não tenha sido totalmente destruída, o episódio teve um enorme impacto simbólico. Roma, considerada invencível por séculos, havia sido tomada por bárbaros. Foi a primeira vez em 800 anos que a cidade caía nas mãos de inimigos. Muitos romanos viram isso como o fim do mundo. A crise do Império Romano do Ocidente. O império estava enfraquecido por uma combinação de fatores: instabilidade política, imperadores eram frequentemente depostos ou assassinados, e o poder real muitas vezes estava nas mãos de generais ou usurpadores. Pressão das migrações e invasões de povos germânicos, como visigodos, vândalos, alamanos, suevos e hunos. Declínio econômico, com colapso de sistemas de produção, queda na arrecadação de impostos e empobrecimento das cidades. Fragmentação da autoridade central, com províncias cada vez mais autônomas e o exército controlando mais o poder político. O crescimento do cristianismo. Apesar da instabilidade, o cristianismo já havia deixado de ser uma religião perseguida. Desde o Édito de Milão, 313, e especialmente com o Édito de Tessalônica, 380, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Isso causou a ascensão de líderes cristãos como figuras influentes, como o próprio Agostinho, bispo de Hipona, a conversão de elites políticas e culturais, tensões com os defensores do paganismo tradicional que ainda existiam, sobretudo no Senado romano. A acusação contra os cristãos. Após o saque de Roma, alguns pagãos culparam o cristianismo pela ruína da cidade. Argumentavam que, ao abandonar os antigos deuses e seus cultos, o império havia perdido sua proteção divina. O Cidade de Deus é uma resposta direta a essa acusação. A vida de Santo Agostinho nesse contexto. Agostinho era bispo de Hipona, atual Annaba, na Argélia, no norte da África romana. Ele acompanhava com preocupação a deterioração do império e a agitação religiosa, filosófica e cultural. Sua obra não é apenas uma defesa da fé cristã, mas também uma profunda análise sobre o destino das sociedades humanas, o papel da história e o contraste entre os valores terrenos e os eternos. Santo Agostinho foi profundamente influenciado por diversas correntes filosóficas e tradições teológicas anteriores a ele. Suas ideias resultam de uma síntese original entre o pensamento greco-romano e a fé cristã. As principais influências são platonismo e neoplatonismo. A filosofia de Platão, especialmente em sua versão neoplatônica, representada por Plotino, teve impacto decisivo em Agostinho. Ele adotou conceitos como a distinção entre o mundo sensível, imperfeito e transitório, e o mundo inteligível, eterno e perfeito. A ideia de que o mal não tem existência própria, mas é ausência de bem, influência direta do neoplatonismo. A busca interior pela verdade que, para Agostinho, culmina em Deus. O estoicismo e o ceticismo. Durante sua juventude, Agostinho teve contato com o estoicismo e o ceticismo acadêmico, especialmente através da escola de Cícero. Do estoicismo, absorveu certa noção de ordem racional do cosmos e da importância da vida interior. Do ceticismo, enfrentou desafios que o levaram a buscar a certeza na fé cristã. Maniqueísmo. Antes de se converter ao cristianismo, Agostinho foi adepto do maniqueísmo por quase uma década. Essa doutrina dualista via o mundo como uma batalha entre dois princípios eternos, o bem, luz, e o mal, trevas. Agostinho depois rejeitou essa visão, mas isso o motivou a desenvolver sua própria doutrina do mal como privação do bem, negando que o mal tenha substância própria. Cristianismo e as Escrituras. A Bíblia foi sua fonte teológica fundamental. Agostinho interpretava as Escrituras de maneira alegórica e filosófica, buscando a harmonia entre razão e revelação. Também foi profundamente influenciado pela teologia de São Paulo, especialmente nas questões da graça, pecado original e predestinação. Santo Ambrósio e os padres da Igreja. A influência de Santo Ambrósio, bispo de Milão, foi decisiva para a conversão de Agostinho. Ambrósio lhe apresentou uma forma mais intelectual e refinada do cristianismo. Além dele, Agostinho dialogou e herdou elementos dos padres gregos e latinos da Igreja, como Orígenes, Tertuliano e Cipriano de Cartago. Aristóteles.
Embora Agostinho não tivesse acesso direto às obras de Aristóteles, que seriam redescobertas no Ocidente séculos depois, algumas categorias aristotélicas chegaram até ele de forma indireta através de autores latinos como Boécio. Isso influenciou seu vocabulário filosófico, sobretudo em temas como substância, tempo e causalidade. Agostinho, portanto, não apenas recebeu essas influências, mas as reinterpretou à luz da fé cristã, tornando-se um dos principais pilares do pensamento medieval e da filosofia cristã ocidental. A contraposição entre a cidade de Deus e a cidade dos homens é a proposição central do De Civitate Dei, de Santo Agostinho, e pode ser compreendida em três níveis distintos mas interligados: simbólico, filosófico e teológico. Em termos simbólicos, as duas cidades representam dois modos de vida e de orientação do coração humano. A cidade de Deus simboliza a comunidade daqueles que vivem orientados para Deus, para o amor ao próximo e para o bem eterno. É marcada pelo amor a Deus até o desprezo de si. A cidade dos homens simboliza a comunidade dos que vivem voltados para si mesmos, buscando o poder, o prazer e o prestígio terrenos. É definida pelo amor a si até o desprezo de Deus. Essas cidades não se confundem com locais geográficos ou com instituições políticas específicas. Elas coexistem ao longo da história e dentro das sociedades, inclusive dentro da própria Igreja, como duas disposições interiores que movem as ações humanas. Em termos filosóficos, a dualidade entre as duas cidades reflete uma antropologia e uma filosofia da história agostiniana. Agostinho herda do platonismo a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. As cidades são, assim, dois tipos de ordem, uma terrena, corruptível e finita, e outra espiritual, eterna e perfeita. Ele critica a ideia clássica de que a civitas romana poderia ser expressão da justiça verdadeira. Para Agostinho, um Estado que não é regido pelo amor a Deus não passa de uma grande associação de ladrões, uma sociedade de predadores legalizados. A cidade de Deus é, portanto, a cidade filosófica ideal, onde reina a verdadeira justiça e a paz duradoura, não baseada em glórias humanas, mas na ordenação reta da alma em direção ao sumo bem, que é Deus. Em termos teológicos, teologicamente, as duas cidades têm origens e destinos distintos. A cidade de Deus foi fundada por Deus e tem como fim a vida eterna com Ele. É formada por todos os eleitos, unidos pela graça, pela fé e pela caridade. A cidade dos homens é produto da queda original e da inclinação ao pecado. Seu fim é a condenação, pois rejeita a soberania divina. Essa divisão é consequência da luta espiritual que atravessa toda a história da humanidade, uma história que, para Agostinho, é teleológica. Caminha para o juízo final, quando as duas cidades serão definitivamente separadas. Até lá, ambas coexistem e se entrelaçam, mas estão orientadas por amores diferentes. Amor a Deus ou amor ao mundo. Em suma, a contraposição das duas cidades expressa, ao mesmo tempo, a condição dividida da humanidade, a crítica à pretensão das potências terrenas de se apresentarem como salvação e a esperança cristã numa ordem superior e eterna. Trata-se de uma visão que atravessa a ética, a política, a história e a escatologia, oferecendo um dos fundamentos do pensamento cristão ocidental. A obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho, se insere exatamente no momento de ruptura e crise desse modelo clássico de cidadania romana, e sua reflexão representa uma resposta filosófica e teológica profunda às transformações do mundo antigo tardo-romano. Durante séculos, a identidade do cidadão romano esteve vinculada a uma cosmovisão imperial universalista. O império era visto como a ordem legítima do mundo, que integrava diferentes povos sob leis, instituições, língua e religiões diversas. Mesmo a cidadania romana, especialmente após o Edito de Caracalla dos 12, havia se expandido a praticamente todos os habitantes livres do império, fortalecendo a ideia de pertencimento a uma civilização unificada. Havia uma forte confiança na res publica e no papel civilizatório de Roma. No entanto, no final da Antiguidade, esse modelo começou a se esvaziar. O império se fragmentava política e economicamente, com sucessivas invasões e migrações dos chamados bárbaros. A unidade cultural romana dava lugar a pluralismos locais e instabilidade. O paganismo tradicional perdia força e o cristianismo tornava-se dominante, desafiando valores antigos como a glória, o culto ao imperador e a centralidade das civitas. Nesse contexto, Agostinho escreve Cidade de Deus como uma reinterpretação radical da ideia de cidadania e pertencimento. Ele rompe com a noção clássica de que a identidade humana se realiza plenamente na participação da cidade terrena, Roma, ou qualquer estado.
a qualquer estado. Para Agostinho, o verdadeiro cidadão é o que pertence à civitas Dei, uma cidade espiritual que transcende qualquer estrutura política ou cultural. Agostinho desloca o eixo da identidade humana, da cidadania romana, para a pertença à cidade de Deus, da glória do império para a glória de Deus. Ele relativiza o valor do império. Roma não é o centro da história, e sua queda não é o colapso do mundo, mas parte de um plano providencial mais amplo. Ele propõe uma nova universalidade, não baseada em território, sangue ou cultura, mas na comunhão espiritual dos que amam a Deus, formada por todos os povos e línguas, não por conquista, mas pela graça. A obra de Agostinho, portanto, marca a transição da Antiguidade para a Idade Média, ao substituir a cosmovisão política romana por uma visão cristã da história, da sociedade e da pessoa. É uma refundação simbólica da noção de comunidade, que servirá de base para toda a filosofia política cristã medieval. Assim, Cidade de Deus não é apenas uma defesa do cristianismo, é a expressão mais elaborada da nova mentalidade que emergia no ocaso do mundo antigo. Santo Agostinho, em De Civitate Dei, propõe uma nova filosofia da história ao reinterpretar o tempo e a trajetória humana à luz da fé cristã. Diferente das concepções cíclicas dos antigos ou da idealização progressista da Romanitas, Agostinho vê a história como linear, providencial e espiritual, estruturada por um drama moral e teológico que atravessa os séculos. A história como drama entre duas cidades. Para Agostinho, a história não é um simples registro de fatos ou conquistas, mas o teatro espiritual onde se desenrola o conflito entre dois amores opostos: o amor a Deus, caritas, e o amor ao mundo ou a si mesmo, cupiditas. Esses dois amores originam duas cidades. A cidade de Deus, formada pelos que vivem segundo Deus, ela é peregrina no tempo, mas caminha em direção à eternidade. A cidade dos homens, formada pelos que vivem segundo o mundo, voltados à glória, poder e prazer terrenos. Essas cidades coexistem na história, misturadas, mas orientadas a fins diferentes. A história humana, então, é a história da tensão e separação progressiva entre essas duas ordens. O tempo como caminho da salvação. Agostinho rejeita a visão clássica de um tempo eterno e cíclico, como nos estoicos ou em Platão. Ele propõe uma visão linear e teleológica. A história tem começo, meio e fim, e está sob a direção da providência divina. Ele organiza o tempo da humanidade com base em momentos-chave das Escrituras: criação, queda do homem, história do povo de Israel, encarnação de Cristo, tempo da igreja em que vivemos, juízo final. Este é o drama espiritual humano reescrito. A história não é redimida pela política nem pelas conquistas imperiais, mas pelo acontecimento central da encarnação. Cristo é o ponto de inflexão da história, a vinda de Deus ao tempo humano. A partir dele, o tempo assume sentido pleno como espaço de conversão, peregrinação e purificação. A posição do homem no tempo. O ser humano, para Agostinho, vive entre o já e o ainda não. Já recebeu a graça e a revelação. Ainda espera a plenitude do reino. Assim, o homem é viator, um peregrino, habitando temporariamente a cidade terrena, mas com o coração voltado à cidade eterna. Seu papel não é construir o paraíso na terra, mas viver com justiça, caridade e esperança, mesmo em meio à corrupção do mundo. Reescrevendo o sentido da história. Diante da queda de Roma, Agostinho relê o destino do império como irrelevante em termos espirituais. O que importa não é a glória de Roma, mas a edificação da cidade de Deus. Ele substitui a narrativa heróica romana por uma narrativa soteriológica. A história é o campo de batalha entre o pecado e a redenção, e seu sentido pleno só será revelado no fim dos tempos, no juízo final, quando as duas cidades serão definitivamente separadas. Conclusão. Agostinho reescreve o drama espiritual humano como uma narrativa em que cada alma está envolvida numa luta cósmica entre dois amores. O tempo não é apenas sucessão de eventos, mas o espaço onde se decide o destino eterno do ser humano. A história, para ele, é o lugar do agir de Deus e da resposta livre do homem. Com isso, Agostinho inaugura uma nova concepção de tempo e de história, que será fundamental para toda a Idade Média e para a teologia cristã ocidental. Na obra de Civitate Dei, A Cidade de Deus, Santo Agostinho realiza uma crítica contundente tanto à religião pagã tradicional romana
quanto à ideologia do Império Romano, especialmente em resposta à acusação de que o cristianismo teria sido responsável pela decadência de Roma e por sua invasão pelos visigodos em 410. Sua crítica se desenvolve em dois eixos centrais: a religião dos deuses pagãos e a política romana como expressão da cidade terrena. Crítica à religião pagã. Agostinho dedica os primeiros 10 livros da obra a desmontar a legitimidade da religião pagã, que por séculos sustentou o imaginário político e cultural romano. 1. Os deuses pagãos não protegeram Roma. Agostinho responde à acusação de que Roma caiu porque abandonou seus deuses ancestrais. Ele mostra que, mesmo quando Roma os venerava com devoção, passou por guerras, pestes e crises. Portanto, os deuses não foram fonte de proteção nem prosperidade. 2. Os deuses são moralmente corruptos. Através de relatos mitológicos e tradições literárias, Agostinho critica a imoralidade dos deuses pagãos, suas traições, violências e paixões. Ele afirma que esses deuses não são dignos de culto e que sua veneração corrompe os costumes humanos, já que os cidadãos tendem a imitar os modelos que adoram. 3. Religião como superstição. Agostinho considera que a religião pagã não é uma expressão verdadeira do sagrado, mas uma superstição manipuladora, criada por sacerdotes e elites para manter a ordem social. A verdadeira religião, para ele, é aquela que orienta o ser humano ao bem eterno, e só o cristianismo possui esse caráter. 4. A cultura e o teatro como instrumentos da decadência. Ele critica também a literatura e o teatro pagãos, acusando-os de glorificar vícios e paixões desordenadas. A religiosidade pagã, portanto, não só é falsa do ponto de vista teológico, mas prejudicial à formação moral da sociedade. Crítica ao Império Romano. A glória de Roma como ilusão. Agostinho desmonta o ideal romano de glória e grandeza. Ele mostra que o império foi construído com base na violência, ambição e orgulho. A paz romana, Pax Romana, exaltada pelos romanos, não é paz verdadeira, mas apenas cessação temporária de conflitos sob dominação militar. 2. A injustiça do poder sem Deus. Inspirado por Cícero, Agostinho afirma que um verdadeiro Estado deve ser baseado na justiça. E como não há justiça sem Deus, então qualquer Estado que rejeita o Deus verdadeiro não passa de uma associação de ladrões legalizada. Roma, mesmo em seu auge, jamais foi verdadeiramente justa, pois servia aos ídolos e ao orgulho humano, não à caridade nem à verdade. 3. A idolatria do poder e da fama. O culto a Roma, aos imperadores e a ideia de destino imperial é denunciado por Agostinho como uma idolatria política. Ele opõe a cidade do homem, marcada pela busca de dominação, a civitas Dei, que é edificada na humildade e na obediência a Deus. 4. A providência divina na queda de Roma. Ao invés de lamentar a queda da cidade, Agostinho interpreta o colapso de Roma como parte do plano providencial de Deus. Roma não é eterna, e sua destruição não compromete a verdadeira cidade, a que se edifica no coração dos justos. Deus não está preso à sorte das nações, e o fim de um império terreno pode até ser necessário para que surja uma ordem mais próxima da justiça divina. Conclusão. A crítica de Agostinho não é apenas uma rejeição do paganismo ou do imperialismo romano, é uma reconfiguração total da história, da religião e da política. Ele esvazia o sentido sagrado do império e desmonta a autoridade espiritual da tradição pagã, propondo em seu lugar uma visão teológica da história centrada em Cristo. Ao fazê-lo, Agostinho rompe com o mundo antigo e abre o caminho para a civilização cristã medieval, baseada não na glória de Roma, mas na promessa da Jerusalém celeste. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, de Civitate Dei, não propõe uma teoria sistemática da relação entre igreja e Estado nos moldes modernos, mas oferece princípios que influenciaram profundamente o pensamento político cristão medieval. Sua reflexão sobre a relação entre essas duas esferas nasce da distinção fundamental entre as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, civitas terrena. As duas cidades. Distinção fundamental. Agostinho não identifica diretamente a cidade de Deus com a igreja institucional, nem a cidade dos homens com o Estado. Ele entende essas cidades como ordens espirituais e morais. A cidade de Deus é formada por todos os que amam a Deus acima de tudo. A cidade dos homens é formada por aqueles que se amam a si mesmos até o desprezo de Deus.
Essas cidades estão misturadas no tempo presente, convivendo na mesma história, nos mesmos impérios, nas mesmas igrejas e instituições. A separação definitiva entre elas só ocorrerá no juízo final. A função do Estado agostinho reconhece que o Estado, mesmo pertencente à cidade dos homens, tem um papel legítimo e necessário dentro da ordem temporal. Ele é uma instituição criada por Deus como consequência do pecado humano para conter a desordem, garantir a paz relativa e punir o mal. O Estado não salva e não pode conduzir o homem à beatitude eterna, mas ele pode e deve promover a ordem, a justiça possível e a tranquilidade civil, facilitando assim a vida virtuosa dos cidadãos e a missão da Igreja no mundo. Assim, o Estado é útil para a cidade de Deus enquanto garante um ambiente de relativa estabilidade, no qual os fiéis podem viver e evangelizar. A Igreja na história. A Igreja, como instituição visível, pertence ao tempo presente e contém membros tanto da cidade de Deus quanto da cidade dos homens. Isso significa que há justos e injustos na Igreja visível e que seu papel não é político, mas espiritual, conduzir as almas à salvação, por meio da pregação, dos sacramentos e da caridade. Agostinho, portanto, não exige que o Estado se submeta à Igreja, nem que a Igreja tome o poder político. Ele reconhece que ambas as ordens têm papéis distintos. A Igreja cuida das almas, o Estado cuida da paz temporal. Relação entre Igreja e Estado. Com isso, a relação entre Igreja e Estado, segundo Agostinho, pode ser resumida da seguinte forma: distinção. São esferas diferentes com fins distintos, a salvação eterna e a ordem temporal. Cooperação. O Estado pode ajudar a Igreja ao garantir liberdade de culto, proteger os justos, promover a justiça e reprimir o mal. Subordinação moral. Embora Agostinho não diga que o Estado deve obedecer à Igreja, ele deixa claro que nenhuma autoridade é legítima se não busca a justiça, e que a verdadeira justiça só existe quando Deus ocupa o centro da vida humana e social. Conclusão. Agostinho propõe uma visão teologicamente hierárquica e eticamente exigente da política. O Estado é necessário, mas provisório. Útil, mas não último. A Igreja é peregrina no mundo e não governante, mas anuncia um reino que não é deste mundo, embora atue nele. Sua concepção oferece um equilíbrio entre realismo político e esperança escatológica, fundando a distinção e a relação entre poder espiritual e poder temporal que marcará toda a tradição ocidental cristã. O papel da graça e da predestinação em A Cidade de Deus e em outras obras de Santo Agostinho é central para sua compreensão da história, da salvação e da própria condição humana. Esses conceitos são fundamentais em sua teologia e estão ligados à sua concepção da Cidade de Deus como uma comunidade de eleitos conduzidos pela misericórdia divina. A graça como dom gratuito de Deus. Para Agostinho, a graça é absolutamente necessária para a salvação. O ser humano, após o pecado original, encontra-se em uma condição de corrupção moral e incapacidade espiritual. Por si só, não pode fazer o bem nem desejar Deus de modo eficaz. A vontade humana foi debilitada pela queda, e embora o livre-arbítrio continue existindo, ele está inclinado ao mal sem a ajuda divina. A graça, nesse sentido, é gratuita. Não pode ser merecida por obras ou méritos prévios. Eficaz, quando dada por Deus, ela transforma interiormente o ser humano. Precedente. Ela antecede todo o movimento da alma em direção a Deus. Assim, toda virtude verdadeira, toda fé autêntica, toda conversão sincera só são possíveis porque Deus concede a graça. Essa doutrina é profundamente contrária à visão dos pelagianos, que acreditavam na capacidade humana de escolher o bem por suas próprias forças. A predestinação, a doutrina da predestinação, está intimamente ligada à da graça. Agostinho afirma que, desde a eternidade, Deus escolheu, por sua misericórdia e sabedoria, aqueles que seriam salvos, ou seja, os cidadãos da cidade de Deus. Essa eleição não se baseia em méritos prévios, mas na vontade soberana de Deus. Há, portanto, eleitos, predestinados à vida eterna, não por mérito próprio, mas por graça. Réprobos, aqueles que, por justa permissão de Deus, são deixados à sua própria vontade e se perdem. Agostinho não afirma que Deus causa positivamente o pecado dos réprobos, mas que permite que sigam seu caminho, e que essa permissão serve a um plano maior, incompreensível à razão humana. Essa visão tem implicações decisivas para sua filosofia da história.
A história do mundo é, em última análise, a realização do plano divino de salvação dos eleitos. A cidade de Deus é formada não por aqueles que pertencem exteriormente à igreja visível, mas por aqueles que foram escolhidos pela graça. A providência divina dirige os acontecimentos para conduzir os eleitos à salvação, mesmo por caminhos ocultos. Livre-arbítrio e graça. Agostinho não nega o livre-arbítrio, mas ensina que sem a graça ele é incapaz de se mover para o bem supremo. O ser humano ainda escolhe, mas suas escolhas, à parte da graça, estão marcadas pela concupiscência e pelo egoísmo. A graça não anula a liberdade, mas liberta a vontade da escravidão ao pecado, tornando possível uma verdadeira adesão ao bem. Consequências espirituais e eclesiológicas. Na visão de Agostinho, a salvação é obra de Deus do começo ao fim. A igreja visível contém tanto eleitos quanto réprobos. A separação definitiva só ocorrerá no juízo final. A esperança cristã não se apoia em méritos ou conquistas humanas, mas na fidelidade da graça que sustenta o crente até o fim. Conclusão. A teologia da graça e da predestinação em Agostinho sustenta uma visão profundamente teocêntrica da história e da salvação. O ser humano é dependente de Deus em tudo o que diz respeito ao bem. E a cidade de Deus se constrói não por força humana, mas pelo agir misterioso e gratuito da graça. Isso reforça a humildade, a confiança na providência e a esperança escatológica que marcam a espiritualidade agostiniana. Na obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei, Agostinho desenvolve uma crítica profunda à busca do prazer e à glória mundana, que ele identifica como paixões características da cidade dos homens. Para Agostinho, esses desejos não são neutros, mas sinais de uma desordem espiritual que afasta o ser humano de seu fim último, Deus. A crítica à busca do prazer. Agostinho entende que o desejo de prazer corporal e sensível, quando elevado à condição de fim da vida, perverte a alma e a submete ao mundo inferior. 1. A desordem do amor. O prazer em si não é mau. O problema está em amar desordenadamente aquilo que é passageiro e inferior a Deus. Quando o ser humano busca o prazer como objetivo final, ele deixa de amar a verdade e a justiça e se prende às aparências e sensações momentâneas. 2. O prazer como prisão da alma. Agostinho que o apego ao prazer é um dos maiores obstáculos à vida espiritual. Os que vivem apenas pelos sentidos tornam-se escravos de suas paixões, incapazes de dominar-se ou de contemplar os bens eternos. 3. A diferença entre prazer e beatitude. O prazer é passageiro e instável. A beatitude, felicidade verdadeira, está em Deus, que é eterno e imutável. Agostinho ensina que só encontramos alegria verdadeira quando ordenamos nosso amor corretamente. Ou seja, quando amamos mais o que é superior e eterno do que o que é inferior e transitório. A crítica à busca da glória mundana, a glória terrena, especialmente na forma de fama, honra ou conquista política e militar, é outro grande engano denunciado por Agostinho. A glória como vanglória, vanagloria, tena. Agostinho mostra que a glória buscada pelo mundo é vaidade. É o desejo de ser admirado por outros homens e não de ser conhecido e amado por Deus. Essa vanglória é frágil, passageira e moralmente perigosa, pois alimenta o orgulho, que é a raiz do pecado original. 2. Roma como exemplo da glória vazia. Ele usa o exemplo da história romana para mostrar como a busca da glória conduziu a guerras, dominação, injustiças e orgulho. Os romanos buscavam a glória mundi, mas essa glória era fundada no amor a si mesmo e no desprezo de Deus, amor sui usque ad contemptum Dei. 3. A verdadeira glória. A única glória legítima é aquela que vem de Deus e é para Deus. A vida virtuosa do cristão é orientada não à exaltação pessoal, mas à humildade, ao serviço e à glorificação do Criador. A glória do mundo passa, a glória de Deus permanece. Amor ordenado versus amor desordenado. Toda essa crítica se resume num princípio central do pensamento agostiniano, a distinção entre amor ordenado e amor desordenado. A cidade dos homens é construída sobre o amor desordenado, que busca prazer, poder e glória para si. A cidade de Deus é edificada sobre o amor ordenado, que busca Deus como fim supremo, e todas as outras coisas são amadas segundo sua justa medida. A conclusão: Agostinho não condena o prazer ou a honra em si, mas critica o fato de que, sem a graça e a orientação do amor a Deus,
o ser humano facilmente transforma esses bens em ídolos. A busca do prazer e da glória mundana revela uma alma voltada para si mesma, para o tempo e para as aparências, e não para o eterno, o verdadeiro e o justo. Sua crítica é, portanto, uma exortação à conversão do desejo. Não renunciar ao amor, mas amar corretamente, com humildade, moderação e caridade. A influência de Plotino sobre Santo Agostinho é profunda e decisiva, especialmente no período que precede sua conversão ao cristianismo. Agostinho leu Plotino através das traduções e comentários de Mário Vitorino e, posteriormente, com as Enedas traduzidas por seu amigo e mentor Ambrósio. A filosofia neoplatônica de Plotino forneceu a Agostinho uma estrutura metafísica e espiritual que ele reinterpretou e integrou numa nova chave, a cristã. A seguir, apresento como se deu essa incorporação e transformação. A estrutura plotiniana do real. O uno e a emanação. Plotino propõe uma realidade hierárquica. O uno, princípio absoluto, transcendente, simples e inefável. Intelecto, nous, onde estão as ideias eternas. Alma, intermediária entre o mundo inteligível e o sensível. Mundo sensível, o mais distante do uno. Tudo emana do uno e tende a retornar a ele. O homem, composto de corpo e alma, está imerso no tempo e na matéria, mas possui dentro de si uma centelha que o liga ao divino, e que pode, por meio da ascese e da contemplação, retornar ao uno. A reinterpretação agostiniana, Agostinho assimila essa estrutura, mas a transforma profundamente à luz da revelação cristã. 1. Deus pessoal em lugar do uno impessoal. O uno de Plotino é impessoal, além do ser e do pensamento. Agostinho identifica o princípio supremo com o Deus cristão, que é ser, bem, verdade, amor. E, sobretudo, pessoa. Deus cria o mundo livremente e por amor, e não por necessidade ou emanação natural. 2. Criação ex nihilo e transcendência divina. Enquanto Plotino fala de emanação, Agostinho introduz a criação a partir do nada, um ato voluntário de Deus. Deus é totalmente distinto do mundo e o sustenta continuamente, sem perder sua transcendência. 3. O mal como privação do bem. Agostinho adota a concepção plotiniana de que o mal não é substância, mas privação de ser, ou seja, ausência de bem. Isso o ajuda a combater o maniqueísmo, que acreditava em dois princípios opostos, o bem e o mal como realidades substanciais. 4. A alma como interioridade e caminho para Deus. Agostinho desenvolve, a partir de Plotino, a ideia de que o caminho para Deus passa pela interioridade. Noli foras iri, in te ipsum redi. In interiori homini habitat veritas. Não queiras ir para fora, volta para dentro de ti mesmo. No homem interior habita a verdade. A ascensão da alma, contemplada por Plotino como purificação filosófica, torna-se em Agostinho um itinerário espiritual, feito pela graça de Deus, fé, humildade e caridade, e não apenas pelo esforço intelectual. 5. A redenção e a graça. Para Plotino, a alma se salva por meio do conhecimento e da elevação contemplativa. Para Agostinho, essa elevação é impossível sem Cristo. A encarnação, paixão e ressurreição do Verbo são o centro da salvação. Assim, ele cristianiza a ascensão neoplatônica. Não há retorno ao princípio sem mediação divina e sem graça. Agostinho encontra em Plotino um mapa metafísico que dá forma à sua experiência de busca, mas não o adota sem crítica. Ele batiza Plotino, por assim dizer, reinterpretando seu pensamento à luz da fé cristã. A partir disso, constrói uma síntese original, em que o itinerário da alma rumo a Deus deixa de ser apenas um retorno contemplativo ao uno e se torna uma história de redenção, em que o homem, ferido pelo pecado, só se eleva com a graça do Deus encarnado. Essa síntese será a base do pensamento ocidental por séculos.